Boa noite, amados e queridos. São 21 horas e 1 minuto. Tive um problema aqui para poder estar sintonizando aqui o celular. Não deu tempo de fazer o texto. Eu tinha feito o texto e ele acabou se perdendo. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira, né? Que todos denominam aí quarta-feira de cinzas. No calendário católico seria aquele período onde Jesus entrou aí no deserto e ficou 40 dias para ser tentado. E muitos entram aí num período chamado Quaresma. Ou seja, um período de retidão, um período introspectivo, um período de se pensar, um período de se meditar, de estar se abnegando de muitas coisas, né? Muitas pessoas deixam de cortar a barba, deixam de cortar o cabelo, deixam de comer carne nesse período. É uma tradição religiosa, né? Até interessante de se conhecer, mas não nos leva a isso. Ou seja, o cristão teria que viver isso todos os dias, né? Viver períodos de abnegação, de retidão, de reencontro com Cristo, de fugir do pecado, de lutar contra o pecado. Para Cristo, para Jesus, biblicamente falando, é um período onde Jesus ele se prepara para iniciar a sua missão maior aqui, que era pregar o Evangelho, denunciar ao mundo que ele era o Filho de Deus e tudo mais. Mas não vamos reter nisso, né? Hoje nós vamos tratar de um tema um tanto quanto diferente, um tanto quanto até polêmico e muito interessante, que é o lance da justificação pela fé em Jesus Cristo. Por que nós somos justificados pela fé? Então, Paulo, escrevendo aos Romanos aqui no capítulo 3, ele fala sobre isso. Está falando para a igreja ali de Roma, uma carta especial a Roma, e ele vai deixar claro isso. Boa noite aos nossos queridos amigos internautas que já estão começando a entrar, sintonizando o nosso projeto, o projeto Evangelho das Quatro Paredes, que tem a missão de levar o Evangelho aí para vocês, a missão de evangelizar somente e pregar a palavra de Deus para que as pessoas possam crer no Evangelho puro e verdadeiro, somente o Evangelho bíblico, o Evangelho da Bíblia, né? O Evangelho fora da igreja, o Evangelho além das quatro paredes. Então a missão desse projeto, é levar o Evangelho, a palavra de Deus às pessoas, cumprindo com o ID de Cristo, lá em Marcos 16 e 15, que diz que ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Em consonância com o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O nosso projeto aqui, essa ideia aqui, ela não tem compromisso com denominações, tá? Nenhuma denominação, não puxa a brasa ou a sardinha para lado nenhum, nem a brasa nem a sardinha para lado nenhum. Não tem compromissos políticos e nem compromissos financeiros, tá? Não tem essa de ficar pedindo dinheiro para você, não. E o compromisso é somente com o Evangelho bíblico carregado na palavra de Deus, nas doutrinas bíblicas, realmente bíblicas, tá? Sem dogmas, sem religiosidade, sem uso e costumes, sem essas coisas. Porque isso tudo é muito de cada setor, né? De cada lugar, é muito sazonal, eu diria. Então, nosso compromisso é somente com a palavra de Deus. Eu assumi esse compromisso aí há muito tempo atrás, de estar pregando o Evangelho aí, já que a gente não pode estar
batendo na porta das pessoas. O tempo nosso é muito curto. Então nós estamos usando as redes sociais para levar a palavra do Senhor de forma simples e humilde, mas que é feito de todo o coração, tá? De todo o coração, com todo o sentimento, com toda a boa vontade do mundo de pregar o Evangelho, somente pregar o Evangelho. Não estamos aqui para aparecer, para ser melhor do que os outros, para ser mais sábio, para ser mais inteligente. Não, a ideia não é essa. A ideia aqui é levar a palavra do Senhor de forma clara, sucinta, de uma forma bastante didática, um evangelho pregado, meio ensinado ao mesmo tempo, para que as pessoas conheçam melhor a palavra do Senhor e tomem gosto, né, pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, pela palavra do Senhor. O José Arani já está assistindo a gente aí na cidade de Guaxupé, né, José? 21h07. Quero agradecer o José, tá todos os dias aí firme junto com a gente. Quero falar para vocês que nos assistem, que participam com a gente desse projeto, nos ajudar a divulgar o projeto, comentando aí com os seus amigos, com os parentes, com os irmãos, com a família, para aqueles que tenham vontade de conhecer a palavra do Senhor, de aprender, de discutir aqui a palavra do Senhor. Indique aí o meu Facebook, é ivaldir.chagas.professor, e lá no nosso YouTube, Ivaldir Donizete Chagas, as mensagens estão todas lá gravadas para você, se quiser ver aí algumas mensagens passadas, tá? Estão disponíveis lá. A ideia aqui é somente evangelizar, que é uma missão, né? Pregar o Evangelho, semear a palavra do Senhor, para que as pessoas encontrem com Cristo, as pessoas passem pelo novo nascimento, pela conversão, e tenham esse encontro com Cristo. É uma coisa maravilhosa, né? Quem encontra Cristo, encontra tudo. As pessoas precisam encontrar Cristo para parar de sofrer, para parar de ter dúvida, para eliminar o sofrimento, para ter certeza de salvação e de vida eterna. E só em Cristo nós encontramos tudo isso. A minha amiga e companheira Lu acabou de chegar. Olha como ela é bonita. Ela é a nossa Lu aqui de casa, né, Lu? E ela sempre tá comigo. E ela gosta das lives todo dia, vocês viram, né? Todos os dias ela tá aqui firme, participando com a gente, né, Lu? A Lua é a nossa mascote aqui do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Daqui um pouquinho nós temos a oração pela família. E eu quero de antemão agradecer você. E nós vamos orar por nossas famílias, pela minha família, pela sua família, para todas as nossas famílias, para que Deus venha de uma forma grandiosa e maravilhosa abençoar cada uma das nossas famílias, né? Que venha tirar os problemas, resolver os problemas, abrir as portas, estar nos abençoando grandemente e poderosamente. Isso é o que Deus quer para nós. Isso é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós, é que não entendemos qual é a boa e agradável vontade de Deus. Jesus veio ao mundo para isso, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para nos abençoar. É que as pessoas não entendem, né, a palavra de Deus. Não entendem ou não querem entender, né? Não entendem ou não querem entender. Mas essa é a vontade de Deus para com todos os homens. Que nós tenhamos famílias abençoadas, famílias prósperas, famílias no centro e no coração de Deus. Então, quando eu puxo esse assunto de família, que é uma coisa que surgiu no meu coração há pouco tempo, eu não tinha muito essa visão da família, eu comecei a ter essa visão
de nós trabalharmos a família de uns tempos para cá. De uns tempos para cá que eu comecei a ter esse foco do lance da família. Porque eu comecei a ver a família se perdendo, a família se destruindo, a família se despedaçando diante dos problemas, diante dos pecados, diante das lutas, diante das tragédias, diante de tantas coisas. A família, ela acaba sendo o alvo da destruição. Então, Deus tocou no meu coração para mim, para eu estar trabalhando muito essa questão da família. Estar falando em prol da família, estar instigando a cada um de nós a trabalharmos a nossa família de uma forma melhor, né? Para termos uma família unida em Cristo. Eu gasto 10 minutos aqui só falando em família todos os dias, porque nós precisamos ter uma família unida nos modos bíblicos. Nós precisamos ter uma família verdadeira, real, família de Cristo, porque nós somos uma família. Nós somos uma sagrada família de Cristo. Quando eu era criança lá em São Paulo, eu participava dos projetos numa igreja católica que chamava Sagrada Família, e isso ficou meio que impregnado. Então a família, para mim, ela é sagrada. Ela não é perfeita, mas ela é sagrada. Ela tem problemas, mas ela é sagrada. Ela vai continuar tendo problemas, mas ela continua sendo sagrada, porque para mim a família é uma continuidade da igreja no meu posicionamento como cristão. Então, por isso, de uns tempos para cá, Deus tem me direcionado a falar sobre família. Eu não tenho uma família perfeita. Oxalá eu tivesse essa família perfeita, né? E eu acredito que também você não tenha, nós não temos, ninguém tem essa família perfeita. Não há nada perfeito aqui na face da terra, né? Por causa do pecado, da queda do homem. Mas Cristo, ele vai tornando essa família perfeita dia a dia, ele vai mudando essa família, ele vai preparando essa família, ele vai abençoando essa família, para que essa família seja participante da salvação que está em Cristo e da glória do porvir. Vamos orar por essa família? Essa família simples, mas para que essa família seja mais abençoada, cheia da graça de Deus, unida em Cristo, que busque a Cristo, que sejam no molde de Cristo, a família cristã, a família que serve a Deus. Ela vai ter problema, mas quando Deus está no centro dessa família, essa família se torna uma outra família, é uma família perdoadora, uma família que ama, uma família participativa, uma família que compartilha. A Virgínia Silva entrou agora. Boa noite, Virgínia. A Raquel Teixeira também, na cidade de Mococa. Então nós vamos orar pela família. Depois nós vamos tratar um assunto interessante, que é a justificação pela fé. É um tema teológico, tá, pessoal? Até um tanto complexo, difícil de entender. Mas eu vou mastigando aqui devagarzinho, para que você entenda o que é essa justificação, o que é ser justificado. Mas vamos orar pela família, e nessa oração nós vamos colocar todas as nossas famílias nas mãos do Senhor. Porque se Deus, Jesus, Espírito Santo, não resolver o nosso problema, as pessoas não podem resolver. Tá? Por isso nós vamos colocar todo o nosso problema, toda a nossa luta. A Cida Leite está pedindo oração pela família. Nós vamos orar pela sua família, viu, Cida? Tá? Por todas as nossas famílias, inclusive pela sua. Para que Deus atente às nossas orações e venha abençoar cada uma das nossas famílias. Nosso Deus é o Deus do impossível. É aquilo que você julga impossível, para Deus não é nada. Para Deus não é nada, tá? Tá, Cida? Fica tranquila, Deus vai abençoar a sua família
A Letícia Vieira assistindo a gente. Obrigado, Letícia. Deus vai abençoar todas as nossas famílias. Porque tem você aí orando por ela. Você aí assumindo uma posição diante da tua família. Posição de cristão. Posição firme. Posição contra o pecado. Posição contra o erro. Posição tudo contra aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que tomar posição, viu, pessoal? Ficar orando é muito importante, mas nós temos que tomar posição também. Posição de cristão. Posição mesmo. Olha, isso não pode, isso não deve, isso não vai acontecer mais. É assim. Nós temos que tomar decisões. Nós temos que fazer aliança. E a nossa aliança é com Cristo. A nossa aliança é com a santidade. A nossa aliança é com a salvação. A nossa aliança é com a palavra de Deus. Então nós temos que tomar posições diante da nossa família. Que às vezes machucam, às vezes divergem, mas é a posição correta para se manter uma família diante de Cristo. Uma família abençoada. Nós vamos orar por essa família, tá? Vamos orar, eu e você, de forma simples e humilde, da maneira que você sabe orar, da maneira que você ora, vamos interceder por nossas famílias. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estou aqui na tua presença, Senhor, primeiramente pedindo perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, Senhor. Crendo que o teu sangue tem poder para nos perdoar de todos os pecados que nós cometemos. Senhor, eu peço permissão para chegar diante de ti neste momento sublime, Senhor, que nós estamos orando pela nossa família. Eu oro pela minha família, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos meus sobrinhos, sobrinhas, pelas minhas filhas, pela minha esposa, pelo meu cunhado, pela minha sogra, por todos, Senhor, pelos meus tios e tias. Pai bendito, uma oração de intercessão. Eu peço a Ti, Senhor, que venha nos abençoar, que venha tirar, Senhor, do meio da nossa família todo o mal, toda a enfermidade. Senhor, que venha tirar o ódio, venha tirar a raiva, venha tirar a dissensão, venha tirar a mentira, venha tirar as drogas, venha tirar o alcoolismo, venha repreender a enfermidade, as enfermidades, venha tirar as divisões, Senhor, e venha encher com o teu Santo Espírito cada coração e cada vida. Senhor, venha curar os que se encontram enfermos, venha abrir porta de empregos, venha dar ânimo, dar esperança, trazer fé, trazer paz, trazer harmonia, trazer alegria, trazer paciência, trazer esperança, Senhor. Tudo isso, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, pois eu acredito, Senhor, no poder da tua palavra, no poder do teu Santo Espírito, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? 21 horas e 19 minutos, vamos pegar a Bíblia e vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Romanos é o 6º livro, tá? É Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Tô bom de Bíblia, hein? Graças a Deus. Romanos é uma carta escrita por Paulo, escrita exclusivamente à igreja que estava em Roma, uma igreja que ele fundou durante as suas viagens missionárias. Quando ele foi numa viagem e outra viagem, e ali ele pregou o evangelho, ele veio falar para aquela igreja ali, a igreja de Roma, a igreja cristã que estava em Roma, tá? Feita por gentios, por judeus, e ele começa a ensinar aquele povo ali sobre o lance da justificação pela fé. O que é ser justificado? Justificado pela fé. Isso é meio complexo no nosso meio. Ou seja, justificação significa alguém está outorgando essa liberdade para você.
Alguém está justificando por você. Quando você não vai, você justifica. Quando você falta no trabalho, você justifica com atestado médico, não é? A justificação é uma outorga que alguém dá em teu favor. Alguém faz por você. Ou um ato faz por você. Então a justificação, ele diz aqui, ele fala sobre a justificação pela fé. A fé justifica as pessoas. As pessoas que têm fé, né? Claro. Então vamos lá. Romanos 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Aquele Paulo, doutor da lei. O Paulo era do judaísmo, judeu zeloso. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era um doutor. Paulo, além de advogado, Paulo foi centurião romano. Olha, é difícil de achar uma pessoa que tenha mais conhecimento do judaísmo, tá, do que Paulo. O judaísmo é a justificação pela lei. No judaísmo, no Velho Testamento inteiro, irmãos e amigos, o homem é justificado pela lei. Qual lei? A lei mosaica e todos os seus preceitos. Jesus vem trazendo algo totalmente diferente, que nós somos agora justificados pela fé e não mais pela lei. Porque a lei em si, o homem ia lá e sacrificava animal, encobria o pecado e ficava por isso mesmo. Nem perdoado ele era. Mas agora sem lei, porque a lei é abrogada na cruz por Cristo, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, foi dito para nós. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos. Todos. E aqui a leitura abre o colchete. E sobre todos. Justiça de Deus mediante a fé. Mediante a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se veem e não se esperam. Sobre todos que creem, porque não há distinção. Para quem crê, não há distinção se ele é alemão, se ele é inglês, se ele é argentino, se ele é colombiano, se ele é venezuelano, se ele é português, se ele é francês, se ele é espanhol, se ele é austríaco, se ele é chinês, se ele é russo, se ele é... Não importa, a todos. Porque não há distinção. Olha que coisa interessante. Não há distinção do homem perante Deus. E nem distinção de cor. Da cor da pele. E nem distinção de raça. E nem distinção de poder social. E nem distinção de sexo, de gênero. Não há distinção. Justiça de Deus, versículo 2, Romanos 3, versículo, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Quando Paulo está falando aqui, não há distinção. Pode ser presidente da república, pode ser deputado, pode ser senador, pode ser general, pode ser um pingaiada, pode ser uma prostituta, pode ser um travesti, pode ser o que for, um homossexual, pode ser o que for. Não há distinção para a justiça de Deus. Ela vai existir para tudo e para todos de forma igualitária. De forma igualitária. Por quê? Por quê, Ivaldir? Fica a pergunta aqui interessante, né? A Maria Cardoso acabou de entrar, a Luciane Maria também, lá da cidade de Areado, o Emanuel de Brito, lá da cidade de Cabo Verde, a Luciane Vieira, a Cida Leite, a Liana Chagas de Gospé, a Virgínia Silva, a Raquel Teixeira em Mococa, o José Arani em Gospé, a Alessandra, minha esposa, todo mundo participando com a gente. A Maria Cardoso também. Por quê?
Por que não há distinção? Por que não há distinção na questão da fé? Você pode perguntar para mim e eu vou te responder. Dentro da Bíblia. Não há distinção, tá? Não é porque o cara é o presidente da república que tem mais fé que você. Não é porque o cara é o pastor da tua igreja que ele tem mais fé que você. Não é porque o cara tem dinheiro que ele tem mais fé e é mais especial que você. Ninguém é mais especial do que ninguém. Não há distinção de cor, de raça, de sexo e de gênero. Mediante Jesus Cristo. Justiça de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Emily Eduarda está assistindo a gente. Quando Jesus foi crucificado ali na cruz do Calvário, foi levado à morte, ele morreu por todos os seres humanos, viu, pessoal? Todos. Brancos, negros, vermelhos, amarelos. Pobre, rico, classe A, B, C e D. A salvação, ela não tem distinção. Deus não faz distinção entre os homens. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Não é melhor porque tem dinheiro, não é melhor por causa da posição social, não é melhor por causa da cor, não é melhor por causa do sexo. Ninguém é melhor diante de Deus. E ninguém é maior diante de Deus. Também não é maior, não é melhor, não é maior. Porque a morte de Cristo foi para que todos os homens, foi por todos os homens. Todos os homens. Toda a humanidade. Não foi por causa de uma igreja e nem por causa de outra. Não foi. E não é. As igrejas acham que são, né? Tem uns crentes aí que acham que são melhor do que os outros. Tem umas igrejas aí que acham que são melhor que os outros. Gente, eu não... Primeiro, não tem embasamento bíblico para isso. Tem igreja que acha que você tem que ser da igreja. Se você não for da minha igreja, você não está salvo. É a coisa mais absurda que se pode ouvir na face da terra. As igrejas hoje, elas se subdividem, né? É um aqui, outro ali, um tantão aqui, dali. E eles acham que cada nicho, igreja se torna nichos, que eles estão certos e o resto do mundo está errado. Eu não sei quem falou isso para eles, né? Eu não sei quem vive ensinando esse povo a se dividir tanto e achar que eles são donos da verdade, são exclusivos dos donos de Jesus. Jesus é só deles. E não é nada disso. A Bíblia não nos ensina isso. Olha aqui. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos. Abre um colchete aqui na leitura. E sobre todos. Os que creem, porque não há distinção. Se a pessoa crê, meu amigo, meu irmão, ele está sendo justificado pela fé. Crer é o exercício da fé. Se eu pegar a palavra fé, levar para a literatura, a palavra fé é um artigo, a palavra crer é um verbo, concorda comigo? Porque não há distinção para todos que creem. Quem está crendo, ele está exercitando a fé. Quem está crendo aqui, no caso, crendo em Cristo. Crendo em Cristo via palavra de Deus. Por que é para tudo e para todos, Ivaldir? Pergunta interessante, né? Para tudo e para todos? Tem certeza disso? Tenho certeza disso. Olha o versículo. Romanos 3, versículo 23. Vou fechar aqui a ideia legalzinha para você entender. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, porque o homem veio do pecado. O pecado de Adão lá no Éden, a queda de Adão lá no Éden, Adão e Eva, consecutivamente, trouxe o pecado ao mundo. A Suleane está assistindo a gente, obrigado, Suleane. A Emily Eduarda, a Juliana e o João, lá do Mercadão Dias, aqui em Muzambinho, na rua Capitão Ador Mariano. Gente boa, João. João já é meu amigo de muitos anos, né, João? Que Deus abençoe aí o nosso amigo João. Deus abençoe os negócios, né, João? E Deus vai te dar muita vitória, João. Em nome de Jesus, tá? Para você, para Juliana, para toda a sua família, para o Nelson, que é muito meu amigo. Então, pessoal,
Por quê? Porque todos pecaram. Todos. Olha a leitura. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens pecaram. O pecado foi introduzido no mundo via Adão e Eva. Mas a salvação foi enviada ao mundo via Jesus Cristo. Dá para entender isso? O pecado entrou no mundo por Adão e por Eva. Entrou pela desobediência. Foi a desobediência que fez o homem pecar, fez a mulher pecar. E depois Deus enviou Jesus. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, tá? Todos, reis, juízes, promotores, desembargadores, presidentes, todos, rico, pobre, todos pecaram. E todos precisam, carecem, a Bíblia diz aqui, da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Nesse momento aqui. O que pode ser essa glória de Deus? O homem precisa de Cristo. O homem precisa conhecer essa glória de Deus que está em Cristo. Está intrínseca somente em Cristo. Não está nas religiões, não está no dinheiro, não está nas drogas, não está em nada disso. Está somente em Cristo. Vamos seguir. Versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. A salvação é de graça. Olha bem. Sendo, Paulo escrevendo aos Romanos, explicando a questão de justificação pela fé. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pela graça de Deus. O que é a graça? A graça de Deus é um favor imerecido a nós. Mesmo nós sendo ruins, pecadores, Deus enviou Jesus. Isso é a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Ou seja, você não merece, mas estou te fazendo isso, te concedendo isso. É a benevolência de Deus para com o homem. O homem que é ruim, o homem que mata, o homem que engana, o homem que passa o outro para trás, o homem que trai sua esposa, o homem que pratica toda sorte de males. Então, ele fala que sendo, Paulo falando, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Jesus é o nosso Redentor. Justificado, vou ler de novo, gratuitamente por sua graça. A graça de Deus para com os homens, para mim, para você, para todos os homens. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a salvação que há em Cristo Jesus. Tá? Nós somos justificados pela fé mediante Cristo. Mediante Cristo. Ó, por quê? Por que essa redenção está em Cristo? Eu estou usando aqui uma metodologia meio socrática, né? Sócrates fazia isso, ele perguntava, ele respondia com perguntas. Por quê? A quem Deus propôs, Deus que propôs, no seu sangue, com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus enviou Jesus ao mundo, a quem Deus propôs, no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação do pecado, do nosso pecado, o pecado que o ser humano comete, o pecado que o ser humano cometeu,
mediante a fé. Aí entra a fé. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, os pecados lá do passado eles ficaram guardados na lei. Aí o cara fala para mim assim, Ivaldir, mas e antes de Jesus? Antes de Jesus é julgado pela lei. Tá? Todos que partiram antes de Jesus serão justificados pela lei. Pela lei. Qual lei? A lei mosaica. Pelo Pentateuco, pelo Velho Testamento. Biblicamente falando, pelo Velho Testamento. Então nós vamos entender que Deus, hoje, no presente momento, o homem, a mulher, todos nós, cada um de nós, somos justificados pela fé. Qual fé? A fé em Cristo. Eu vou chegar lá no versículo, tá? Eu vou chegar lá. Concluímos, pois, versículo 28, que o homem, Paulo falando, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Independente das obras da lei. Não depende mais das obras da lei. Não está mais ligado às obras da lei. Em Cristo, nós somos justificados pela fé. Você é justificado pela tua fé. Tá? Faça jus a essa fé. Nós somos justificados pela fé. Hoje. Por isso, quando a pessoa vier te falar alguma abobrinha na tua cabeça, nem dá bola. Você é justificado pela fé. Porque a Bíblia garante que o sangue de Jesus, ele perdoou todos os seus pecados, outrora, do velho homem, e te justifica pela fé, mediante Cristo. Independente das obras da lei. E nós também, pessoal, não somos justificados pelas obras. Porque tem gente que pensa que se ele fizer o bem, ele vai ser salvo. Se ele fizer o bem, ele vai para o céu. O Paulo fala bem claramente lá em Coríntios que não é dessa forma, né? Ninguém vai para o céu por dar cesta básica. Ninguém vai para o céu e dar dinheiro para asilo, dar dinheiro para creche. Isso não significa nada. Isso é caridade. Essa caridade, essas boas obras, elas fazem de você uma pessoa boa, mas elas não te salvam. A salvação é só mediante a fé, pela qual você é justificado diante de Cristo. Tudo que tinha contra você de pecado é justificado mediante a fé em Cristo. Versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por sorte o circunciso mediante a fé, o incircunciso. Vai justificar a todos, sendo ele judeu, circunciso, judeu participa da circuncisão, e o incircunciso que somos nós, incircunciso que somos nós. Somos nós os gentios, né? Os gentios. Paulo está falando aqui para uma igreja que tinha judeus do judaísmo que estavam ali fazendo parte, pessoas que faziam parte de outras crenças e fé, que eram considerados gentios e incircuncisos. A fé justifica o homem. A fé te justifica diante de Deus. A fé te justifica e te garante salvação e vida eterna. Está entendendo? A fé é uma coisa fabulosa e maravilhosa. E depois da fé vem a obediência, né? Não adianta eu ter somente fé e não obedecer. Deixa eu virar a página aqui da Bíblia. E ele fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Nós vamos anular a lei do Velho Testamento pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, ele fala que Abraão foi justificado pela fé,
a justificação pela fé em Cristo. E lá no capítulo 5, ele fala assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, justificado, pois, mediante a fé, você está com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Olha que versículo maravilhoso, Romanos 5, versículo 2. Olha que coisa interessante, ó. Justificados, você, eu, nós, todos que creem em Cristo, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 2 de Romanos 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso. Por intermédio de Cristo, nós temos acesso a Deus. Tá? Por intermédio de Cristo, nós temos acesso a Deus. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso único mediador. Vamos entender, pessoal, 21:42, que nesse contexto da nossa fé, que a nossa fé, a tua fé, a minha fé em Cristo, ela é uma fé abraâmica, ela é uma fé mosaica. Todo esse povo aqui, eles tinham a fé de Noé, a fé de Abraão. Vou recapitular, tá? Para não se perder aqui na ideia. E eles acreditavam em Deus. Certo? No princípio Deus falava pelos profetas, reis, juízes e profetas. Depois estabeleceu-se o tabernáculo, onde o homem ia lá oferecer sacrifício. Depois o templo. E essa fé, nessa regra, nessa lei, o homem se justificava diante de Deus pelo sangue de animais. Entenderam agora a ideia? Eu demoro a fechar a ideia aqui, mas chega uma hora eu fecho a ideia. Ele se justificava mediante o sacrifício de animais. O que acabou quando Jesus proferiu aquela palavra lá na cruz: testalai, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo, lá no templo, havia o templo, dentro do templo tinha o santo do santo e o santíssimo. Havia uma divisão. Esse véu se rasgou. Hoje nós não precisamos mais de sacerdote e nem de sumo sacerdote. Ou melhor, nós precisamos do sumo sacerdote. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos chegar para ele e falar assim, ó, eu pequei aqui, e ele falar, ó, vai 3 novilhas, um boi e uma ovelha. Não. Hoje nós temos acesso direto a Deus, por meio de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Nós falamos com Ele, com Cristo. E Jesus nos justifica diante do Pai. Jesus hoje ele é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa. Ele advoga a nossa causa. Ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, por intermédio de quem obtivemos acesso a quem? A Deus. Eu estou trazendo na literalidade aqui. Eu tenho muito esse costume e às vezes não é muito certo, porque às vezes não dá para entender. Por intermédio de quem? De quem? De Jesus. Romanos 5, versículo 2. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A graça de Deus foi nos concedida por meio de Cristo. Jesus nos levou à graça. A graça é esse favor maior que Deus fez por nós, de enviar Jesus para morrer na cruz. E ele fala aqui, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E gloriamo
na esperança da glória de Deus. Então a justificação pela fé, ela é uma coisa muito maravilhosa. E como eu li lá atrás, em Romanos 3, ela é para todos. Independente da religião também, tá? Independente da religião, independente de tudo e de todas as coisas, o homem só pode ser justificado nesse momento aqui pela fé. Tá? Justificado pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Fé em quem? No Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Você só tem acesso a Deus por meio de Cristo. Pela fé. Pela fé. A esta graça na qual estamos firmes. Esse favor de Deus para conosco, que faz a gente permanecer firme no caminho do Senhor. Apesar de todas as coisas, nós estamos firmes. Apesar de todas as coisas, permaneceremos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, versículo 3, Romanos 5, versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando o homem, quando a mulher, ele conhece a Cristo, ele começa a ser justificado pela fé. E nada desse mundo vai falar ao contrário. A fé em Cristo, a fé verdadeira, a fé única, a fé real, a fé viva, essa fé que nos anima, essa fé que nos conforta, essa fé que tem hora parece que some, né? Mas volta rapidinho. Essa fé é uma coisa fenomenal. É esse crer em Cristo, é esse crer na palavra de Deus, que é uma coisa poderosa, a palavra de Deus nas nossas vidas. Então essa fé, ela tem que ser exercitada, dia a dia, momento a momento, para que nós possamos nos gloriar, não somente nisso, mas também nas próprias tribulações. Os momentos difíceis, eles fazem parte da nossa vida. A luta, o problema financeiro, o problema com a família, o problema diário, ele faz parte da nossa vida até mesmo para exercício da nossa fé, da sua fé e da minha fé. Tá? É que por essa fé nós somos justificados. Ele fala que sabendo que a tribulação produz perseverança. Você luta contra a tribulação. Você luta contra os problemas, espiritualmente falando. E te torna você perseverante. Por quê? Porque você está com a graça. Eu vou ler novamente. Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Quando a pessoa fala que o outro não tem graça, não é aquela graça de ficar rindo, né? É essa graça de Deus. O homem não seria nada sem a graça de Deus. O homem não é nada sem a graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós ou de nós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. Então quando Paulo está falando por meio de quem obtivemos igual acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. A fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, se pela graça nós somos por meio da fé, é a fé que nos conduz à graça.
É a fé que nos enche da graça de Deus, desse favor imerecido, que nós não merecíamos. Merecíamos? Não merecíamos. Mas o Senhor nos deu Cristo Jesus. Então o homem, a mulher, ele é justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. E num momento difícil, né? Deus pediu seu filho Isaque. Aquele filho que nasceu quando ele tinha 90 e tantos anos. Deus pediu seu filho Isaque. Então, e ele não recusou de entregar seu filho num sacrifício. Nós precisamos exercitar essa fé. Porque nós somos justificados por essa fé em Cristo. A fé é um substantivo. A palavra fé, F-E. Crer é um verbo. Eu creio, tu crês. Vós creis. Nós cremos. Eles creem. Vós crieis. Nós precisamos crer e exercitar a nossa fé para estar dentro da graça e sermos justificados pela fé. Não importa se a fé é pouquinha, se a fé é grande. Isso não importa. O tamanho da sua fé não importa. O que importa é que você é justificado pela fé. E no dia do arrebatamento, o Senhor vai levar os justificados pela fé. Não importa o que os outros falam, viu? Não importa o que as pessoas falam, as pessoas deixam de falar. O que importa é o tanto de dinheiro que você tem. Não importa até que ano você estudou. Não importa o carro que você tem. Isso nada importa. Importa que você é um justificado pela fé. É um cidadão do céu justificado pela fé que você tem em Cristo. Essa fé que você tem em Cristo, ela te justifica diante de todas as coisas. Toda a cédula que estava contra você, acabou. Acaba. Morre aqui na justificação. Tá? A justificação pela fé. E ela vai ter um valor maior, essa justificação pela fé. Ela vai ter a justificação, tudo que nós falamos aqui, tudo isso mais, vai ter um valor verdadeiro no dia da vinda de Cristo, né, irmãos? Porque enquanto Jesus não voltar, você não precisa justificar nada para ninguém. Concorda comigo? Às vezes nós queremos ficar justificando as coisas para as pessoas. Queremos justificar uma coisa, outra, e não precisamos disso. A nossa fé, ela é justificada por Cristo em nossa vida, e nós não precisamos justificá-la para o mundo. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Ele se fez sacrifício por nós. E você é justificado pela fé. Porque eu tenho certeza que você acredita em Cristo Jesus como seu Salvador, como seu intercessor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a Deus por meio de Cristo, pela fé. Faça valer a sua fé, exercite a sua fé crendo. Nós precisamos da fé. O povo fala que quando as pessoas se afastam é porque acabou a fé. Será que é? Não é, porque o pecado tomou o lugar da fé. Quando o mal, quando todas as coisas desse mundo, o embaraço desse mundo aqui, vai tomando lugar da nossa fé, nós perdemos a graça. Nós ficamos fora. Nós ficamos longe. Nós vamos nos distanciando de Deus. Perdão, irmão, nós precisamos exercitar a nossa fé por meio do crer, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pela fé. Romanos 5, versículo 3. A esta graça no qual estamos firmes.
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança da glória de Deus? É os céus. É o Senhor te levar para o céu. Porque o restante aqui já está consolidado, né? Aqui nós vamos melhorar muito pouquinho. Vamos só ficar passando raiva. Vamos ficar só estressando, né? Quanto estresse, quanto problema. Mas nos gloriar na glória de Deus é saber que você é um cidadão dos céus. Cidadão dos céus. As pessoas não acreditam nisso, que nós somos cristãos para ir para o céu. Mas é a realidade. Se você não for cristão para ir para o céu, irmão, pode largar a mão de ser cristão. Pode largar a mão de ser cristão. Porque o cristão é para ir para o céu. É para fazer jus ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nada mais do que isso. Nada além disso. E é o que há de melhor. O céu, a glória de Deus. Enquanto aos outros, tem outro caminho para a pessoa ir, que não é o céu. Que eu não quero nem saber também. Porque nós estamos trabalhando, estamos lutando, estamos participando da fé, participando da crença, de tudo isso aqui, nessa luta diária, dia a dia, nessa luta da carne contra o espírito para ir para o céu. Para ir para o céu, vencendo dia a dia. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. É no meio da luta que nós enxergamos que em Cristo há salvação. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então, mediante a fé, nós somos justificados e somos cheios da graça. Vamos passar por luta, vamos passar por prova, vamos passar por tudo isso, mas vamos ficando experientes. Ele diz aqui não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós aprendemos muito com o sofrimento, com a dor, com os problemas difíceis do dia a dia da nossa vida. Então você é justificado pela sua fé, tá? Pela sua fé. Fé em Cristo, que é o intercessor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. É por intermédio de Cristo que nós vamos para o céu. É por intermédio de Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados. É por intermédio de Cristo que a igreja vai ser arrebatada. Quem vai vir buscar a igreja? É Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário? Cristo. Quem ressuscitou o terceiro dia? Cristo. Então é por intermédio dele que diz aqui a Bíblia que nós obtivemos acesso ao céu, à glória de Deus. É por ele que nós chegamos a Deus. Pela fé. Pela fé. E não tem como medir a fé, né, gente? Todo mundo fala que tem fé, né? Eu acho que quem mais tem fé no Brasil é jogador de futebol. Já viram como é que eles entram em campo? Como é que eles agradecem a Deus? Parece que eles são mais crentes do que a gente. Eles entram, levantando a mão, fazendo assim, olhando o céu e tal, e benze, e agradece. Parece que eles têm mais fé do que a gente. Interessante, né? Então, a justificação pela fé é a paz com Deus. E lá no versículo 8, diz assim: ora, no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Esse amor de Deus para com o homem, ele é uma coisa que não tem como explicar. Eu até tento, mas eu não devia tentar, porque é inexplicável o amor de Deus para com o homem. Então, queridos e amados, fechando aqui, são 22 horas. Você é justificado pela fé, tá? Em Cristo, que morreu na cruz do Calvário para te salvar e te dar vida eterna. Não precisa ficar falando nada para ninguém. Nada para ninguém. Nós somos justificados por Cristo mediante a nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde.
e abra o nosso entendimento para nós estarmos conhecendo cada dia mais e mais a palavra do Senhor, estarmos nessa graça aqui, pela graça, ó, na qual estamos firmes, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Que Deus nos abençoe, tá? Tenha uma boa quinta-feira, repleta de muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia, muita fé, justificada em Cristo por meio de Jesus. Justificada em Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã. Tchau, tchau.